Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar de lançamento do livro Contratações de Tecnologia da Informação 4.0, Segue o Jogo. E é um prazer contar aqui com a presença do professor Cristiano Heckert, que escreveu o prefácio da obra, e também os autores, né? Dr. Antônio Neto, Dr. Silvio Lima. Antes da gente começar o webinar, eu queria, antes da gente já entrar no assunto do livro, né, eu queria também falar um pouco sobre tecnologia. Aí eu trago uma novidade da editora Fórum, né? A gente acabou de lançar uma loja de livros digitais, né? É um ambiente onde o leitor ele pode montar a biblioteca dele, né? A biblioteca digital, obviamente, adquirir alguns livros que estão esgotados, né? Algumas obras que são bem consagradas dentro do catálogo da editora Fórum, né? E tem uma série de outras funcionalidades que a nossa loja pode proporcionar aos leitores, né? E um dos livros que estão disponíveis nesse ambiente digital, né, justamente, é o do nosso lançamento de hoje, né, que é o Contratações de Tecnologia da Informação 4.0, Segue o Jogo. Ele está disponível apenas no formato digital, então, assim, não perca. Ele é uma obra que está com 30% de desconto, né, a partir de agora, então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, já vai, não perca tempo após o webinar, nós vamos disponibilizar o link aqui. Façam a aquisição dessa obra também, né, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, partindo para a apresentação dos professores, né? Temos aqui conosco o professor Antônio Neto, que é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, na temática de gestão de riscos nas contratações. Atualmente, ele trabalha na Central de Compras do Ministério da Economia. O professor Silvio Lima, que é pós-graduado em Gestão Pública, atualmente é coordenador geral de Contratações de Tecnologia, Informação e Comunicação na Central de Compras do Ministério da Economia. Também aqui conosco o professor Cristiano Heckert, que é mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e atualmente é secretário de Gestão do Ministério da Economia. Então, professores, nesse momento eu passo a palavra para vocês, que possam trazer alguns pontos, né, importantes abordados no livro. É com vocês. Obrigado, Vitor. Uma saudação especial a cada um de vocês que nos acompanha nesse webinar. É uma satisfação enorme para mim estar dividindo esse espaço hoje aqui com os meus amigos Antônio Neto e Silvio Lima, a quem eu já parabenizo pelo lançamento dessa obra tão importante, Contratações de Tecnologia da Informação 4.0, Segue o Jogo, e tenho certeza vai ser muito útil para todos os profissionais que atuam nas contratações de tecnologia da informação, seja pelo lado da administração pública, seja pelo lado do mercado fornecedor. Eu queria aqui, nessa breve introdução, antes de passar a palavra para os autores, contar um pouquinho para vocês como que nasceu esse livro. Esse livro remonta a 2008, quando eu conheci Silvio e Neto. Naquela época, chegando para a minha primeira passagem de 2 ocasiões em que trabalhei na antiga Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, nós estávamos no momento em que tinha sido publicada a primeira versão da Instrução Normativa número 4, né, de 2008, e que ainda não tinha entrado em vigor, estava bem nesse interregno ali. Silvio tinha trabalhado na equipe que elaborou essa IN, e então me juntei à equipe e começamos um processo de transformação da forma como as contratações de TICs são feitas na administração pública federal. Nós tivemos, logo de partida, naquele momento, uma preocupação de não publicar uma norma sem dar as condições necessárias para que os órgãos pudessem implementá-la, né? Então, acompanhado da norma, veio a criação, primeiro, de uma gratificação chamada GCISP, para profissionais que atuavam em TI nos diferentes órgãos do governo federal, e aí nós fizemos um processo seletivo junto com o CESP da UNB, e o Neto foi um dos primeiros aprovados nesse processo, foi aí que nós nos conhecemos também. Logo na sequência veio a criação da carreira de ATIs, né, que fizemos o primeiro concurso para os analistas de tecnologia da informação, e para todo esse pessoal aprovado na GCISP e os primeiros ATIs, nós montamos um programa de capacitação na ENAP
que capacitou mais de 400 pessoas presencialmente em 152 horas de aula. E, naquele momento, tivemos que montar uma enorme estrutura de capacitação, e tanto Silvio foi um dos professores, Neto foi aluno do curso, e aí a gente, naquele momento, já estava selecionando os melhores alunos para que passassem a atuar também como professores, porque eram muitas turmas que a gente precisou realizar, e o Neto foi um desses escolhidos, e assim começou a nossa jornada de ensinar a contratar TIC na administração pública. Na decorrência disso, depois vieram cursos EAD desenvolvidos lá na ENAP, que nós trabalhamos juntos, outros poderes, né, como o Poder Judiciário e o Ministério Público, criaram as suas regulamentações a partir da IN4, e nós fomos chamados também para construir capacitações, como o que nós fizemos juntos lá na Escola Superior do Ministério Público da União, para o desenvolvimento de um curso aplicado também aos órgãos daquele conjunto de órgãos que estão ali, que compõem o MPU. E, na sequência disso, surgiu o jogo de contratações, né? Depois da aplicação do curso em formato presencial e EAD já para várias e várias e várias turmas, Neto trouxe essa ideia de gamificar a capacitação, uma técnica super moderna de transmissão de conhecimento, e assim foi desenvolvido um jogo de tabuleiro que teve várias evoluções desde então, já foi aplicado, inclusive fora do Brasil, e do jogo surgiu o nosso primeiro livro, em 2017, Contratações de TI, o Jogo, que conta um pouco dessa história, que coloca na forma de livro um pouco da nossa experiência, e agora, aqui com muita satisfação, Neto e Silvio trazem essa segunda obra muito mais robusta, completa do que aquela primeira, já subindo mais um degrauzinho aí, oferecendo muita informação útil para vocês. Então, me sinto muito honrado de poder assinar o prefácio desse livro. Parabenizo mais uma vez Antônio Neto, Silvio Lima, por essa grande entrega, e passo a palavra agora para vocês, meus amigos, contarem um pouco mais aí para o nosso público sobre este livro e o que está por trás dele. Muito obrigado. Professor Antônio Neto, o áudio está fechado. Por favor, Rômulo. Não te ouvimos ainda. Está fechado no Zoom. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Excelente. Bem, pessoal, primeiro aqui, professor Cristiano, agradecer aí o cuidado e o carinho pelas palavras. Resgatar a história do projeto é algo que particularmente me emociona bastante. Eu fico muito feliz e honrado de poder contar com a tua tutoria e com a tua mentoria nessa caminhada. E agradeço também ao professor Silvio, que até hoje me mentora e me apoia nas iniciativas de contratação. Então, realmente é gratificante agora poder estar nesse momento, dividindo tudo isso com vocês, para lançar essa obra e gerar valor para quem realmente tem interesse pelo tema, que é um tema que, na nossa visão, é de muita relevância. Sem muitas delongas ainda, eu queria passar também a palavra para o Silvio fazer uma consideração inicial sobre a leitura do Cristiano, e também já agradecer a Editora Fórum por esse momento, que nos brinda de poder colocar essa obra numa das melhores editoras aí jurídicas do Brasil. Estamos muito felizes, porque alinhar a tecnologia com o meio jurídico não é nada fácil, e a Fórum coloca esse selo de qualidade, a gente fica honrado por isso. Muito obrigado à Fórum. Obrigado, Neto. Obrigado, Cristiano, aos colegas da Fórum. Cristiano conseguiu resumir aí 12 anos em 5 minutos, 7, né? Então, foi realmente uma trajetória galgando vários passos até chegar nessa obra e nessa nova versão
que traz a nossa experiência com o tema, né? Então, o que a gente está trazendo para vocês nessa publicação da Fórum é uma experiência única do ponto de vista de contratações públicas. A gente faz relatos das nossas experiências vividas. Então, não são relatos teóricos, são relatos reais de quem sentiu a dor na pele e teve que se reinventar e teve que buscar a solução. Então, eu brinco sempre com o Neto que isso é uma das coisas que a gente tem muita satisfação de trazer para o nosso livro e trazer para os nossos cursos. A gente traz a nossa bagagem, a bagagem de quem mete a mão na massa e de que sofre o que o gestor público está sofrendo lá no dia a dia para dar solução. Então, o livro traz muito disso e, novamente, como o Cristiano falou, foi uma evolução. A gente participou da criação da primeira norma, viu ela crescer, viu ela virar moda, não, pegar, né? Todo mundo adotar, usar aquilo, e aí as evoluções com as novas versões e com a nova versão da IN 01 que saiu ano passado e espelhada dentro desse nosso livro. Então, é com muito prazer que a gente está aqui para compartilhar isso com vocês e mostrar um pouco do que a gente tem dentro da estrutura do livro para agregar valor para quem mexe com contratação, tanto sob o ponto de vista particular, mas principalmente do gestor público. Obrigado, Silvio. Eu vou encaminhar para a apresentação, que através dela eu vou conseguir explicar um pouco melhor para vocês o que é o jogo de contratações. Na verdade, a palavra jogo de contratações nos traz à tona uma série de definições, uma série de ideias, e acho que é importante a gente sintetizar o que esse livro traz efetivamente para gerar de valor para o gestor e por que essa leitura é uma leitura que ela é quase que obrigatória para quem faz contratação. E a gente não está falando aqui por uma questão comercial, a gente está falando aqui por uma questão realmente de história, de fato e de realidade. Então, a gente pode observar que toda a estrutura do livro foi moldada realmente por experiências e isso realmente nos motiva a trazer outros servidores e outras pessoas que são interessadas no tema de contratação a entender não somente aquela parte normativa, não somente a parte teórica, mas também a parte de quem faz. Essa é a grande diferença do livro. Então, vou pedir para o Rômulo colocar a apresentação aí no retorno para eu poder acompanhar. E já pode colocar aí no segundo slide. Essa é uma apresentação de apenas 2 slides, tá? Então, eu, em homenagem aqui ao meu amigo Silvio Cristiano, do qual nós já tivemos a oportunidade de ir a alguns grandes lãs e conhecer como que é esse mundo do tênis. O jogo ele tem muito a ver com o jogo do esporte, com o tênis. A gente sabe que para você fazer um movimento correto no tênis, várias variáveis são necessárias para que você possa conseguir fazer a bola chegar do outro lado. E isso é algo muito importante quando você está falando de resultado. Quando você faz um vetor, porque o tênis é física aplicada, se você faz um vetor e uma força vertical, a tendência é que essa bola vá parar na rede. Então, essa bola batendo na rede, você não faz o ponto. Você precisa de ajustar o seu movimento, fazer uma parábola para que essa bola caia do outro lado. O que isso tem a ver com as compras de tecnologia da informação? Tudo. E ainda mais quando é um jogo de dupla. Atualmente, eu e o Silvio trabalhamos com o tema, passamos diariamente, todos os instantes, eu estou aqui de férias acompanhando no grupo aqui os debates, e a gente sabe das dificuldades que é dar cada passo nas etapas do processo de contratação. Então, o jogo de tênis foi a maneira mais lúdica que a gente encontrou para exemplificar o porquê que isso é um jogo. E aí muitos podem dizer, basta seguir o processo, basta preencher o template. Não, o normativo, ele está nessa linha, nós temos que seguir fielmente. A receita de bolo, né? Outras linhas chegam e dizem, não, mas tem 300 acordos do TCU que estão apontando nessa linha. Mas aí você pega o caso concreto daquela situação, ela diverge um pouco, então vai ter debate.
Então, o que a gente quer trazer para a mesa é que o fator humano, a inteligência, a cognição, ela tem que ser priorizada num ambiente wicked, que é um ambiente complexo. Então, a gente precisa de trazer o caso concreto, a realidade, alinhar o time para fazer uma parceria, uma dupla, muitas vezes um trio, como a gente faz em algumas contratações, como é, de fato, o papel das equipes de planejamento de contratação e também até de gestão de contrato, mas o grande fato é nós temos que fazer o movimento correto para essa bola sair do outro lado. E são vários movimentos. Quando você vai bater uma bola de direita no tênis é um movimento, na esquerda é o mesmo movimento, só que do lado esquerdo. Você tem o voleio, você tem o smash, enfim, N opções de golpes que você tem que dar. Nas contratações públicas, não vamos falar em golpe, mas em movimentos que cada papel tem que fazer de modo a sincronizar toda essa dança, que você pode chamar do que você quiser, jogo, dança, arranjo, vai depender da ciência que você está trabalhando. Mas nós queremos chamar a atenção da palavra jogo, e por isso, Silvia, a hashtag segue o jogo, já em homenagem ao livro de 2017, a continuação e a sobrevivência de nós gestores de tecnologia da informação em continuar entregando, e ainda assim sabemos que não queremos aqui reconhecimento, muito longe disso. Nós queremos aqui simplesmente ajudar outras pessoas a não passarem pelas mesmas dificuldades. Eu posso dar para vocês aqui um testemunho de vida real. Esse cara é um gigante, hoje eu sou liderado por ele, e o que ele faz, a movimentação que ele faz para conseguir fazer uma central de compras onde nós trabalhamos hoje, fazer entregas magníficas, é muito grande. Do final de semana, na segunda-feira, ao domingo, ao horário, mas o compromisso é o que dita a liderança e a grande entrega. Então, o jogo de contratações traz à tona esses vetores que muitas vezes não são documentados e não são discutidos no vetor acadêmico ou muitas vezes no vetor prático. E a luta para consolidar isso, né? O ambiente não é só a norma, né? Exato. A gente tem as pessoas, a gente tem a cultura organizacional, a gente tem a norma, as interpretações jurídicas, as equipes, então a liderança. Então tem todo um contexto que a norma vai ser aplicada. E a capacidade de ler esse contexto, ler as pessoas, saber os momentos, saber como se portar e olhar para frente, ter uma visão prospectiva do que vai acontecer, né? É o desafio, é o jogo, porque as variáveis são inúmeras. E aí eu brinco sempre, falo muito para os alunos, falo para os colegas, você não pode abrir a mão da sua faculdade de pensar sempre, de avaliar, de aplicar o seu conhecimento. O que muitos alunos querem, o que muitos colegas querem é a fórmula pronta. E isso pode funcionar muitas vezes, mas pode não funcionar também em uma quantidade significativa de vezes. Cada processo é único, né? Nós estamos aqui numa discussão de um paradigma, é o paradigma da educação. Fórmula de bolo, foi o que o Silvio falou. Será que isso é aplicado ou aplicável quando eu tenho que fazer uma contratação de tecnologia da informação? Não sei. Acho que vale a pena pensar e acho que vale a pena usar o senso crítico. Nós precisamos de mudar essa mentalidade apenas do preenchimento do template, Silvio. Quantas vezes nós erramos em preencher um template usando um modelo de uma outra contratação e isso vai aumentar o risco do processo porque muitas vezes você não consegue avaliar o cenário. E é o que a gente chama de uma avaliação de risco de 360 graus. Eu preciso de ter o senso crítico do servidor que faz o documento, da liderança que está atuando. Eu não gosto de usar o termo chefia, porque eu tenho uma birra com esse negócio. Eu acho que é liderança. Chefia não consegue entregar o processo, é liderança. E aí a gente acredita muito que essa comunicação ela vai ajudar a diminuir os riscos para o processo de contratação. E tudo que a gente não quer é um CPF de um servidor que errou num processo, numa documentação. Olha, eu já passei por algumas respostas de auditorias
E teve uma das situações, Silvio, que foi extremamente desconfortável. A empresa achou que estava com direito, brigou, reclamou, fizemos o processo, para no final, depois de tanto apanhar, veio todo mundo, o CGU, a conclusão era que, nossa, vocês inovaram e fizeram uma coisa muito legal que economizou. Então, a gente quer assim, claro que tudo tem que ser questionado, criticado, mas lógico, temos que ter uma zona de conforto nesse ponto. Assim, esse ponto é bem interessante, né? Porque a receita de bolo não existe, mas não quer dizer que você não possa aplicá-la. Você não pode abrir a faculdade de aplique a receita, mas faça suas adaptações, faça seus pequenos ajustes ou eventualmente grandes. E se houver espaço para inovar e suporte jurídico, faça. Não tem problema. Você tem que estar com um processo robusto, bem instruído, bem fundamentado, bem justificado, e aí você consegue fazer boas contratações. Então, é um pouco disso que a gente traz no livro, a gente traz essa experiência para cada uma das fases, para muito além dos artefatos que estão listados na norma, que estão lá, obedeça isso, inclua aquilo, avalie sobre essa ótica. Sim, fazemos isso, mas não deixamos de inovar, mesmo que seja um pouquinho, não deixamos de ter uma perspectiva distinta, perspectiva diferente, para que o processo nunca é robotizado, o processo em algumas partes, ele é realmente padronizado, mas em algumas partes ele guarda uma semelhança muito grande com o alfaiate que faz uma roupa sob medida. O mesmo processo de contratação de nuvem, por exemplo, que a gente está conduzindo agora, ele tem as suas particularidades em um órgão específico, numa outra entidade. Então, isso tem que ser avaliado. E isso a gente traz essa carga para dentro do livro. E o livro traz uma outra coisa muito interessante, que é a questão da gamificação. Como que você pega isso num cenário de uma norma que é árida, que não é simples de ensinar, e transforma em algo lúdico, em algo que gera interesse, gera engajamento, gera vontade de aprender e com uma comunicação mais fluida, com uma comunicação mais intensa, interessante, que chama atenção. E isso foi o ponto muito interessante que o professor Neto trouxe para a metodologia com a gamificação, e isso ficou demonstrado nas inúmeras aplicações que ele já fez, que eu já tive a oportunidade de fazer. Nós vimos pessoas se transformarem, Neto, e só quem já presenciou sabe o que é essa transformação. Alguém que está sentado, tímido, parado no fundo e fica calado um curso inteiro, e quando você dá uma oportunidade, dá uma voz, modifica uma forma de ensinar, essa pessoa se transforma, ela participa, ela pergunta, ela questiona, ela vibra, ela lidera. Então, isso é muito mais próximo da realidade. Esse é um ponto muito interessante que a gente aborda no livro, e a gente aborda um outro aspecto que não poderia deixar de existir, que é uma coisa que a gente é fascinado. A gente adora inovação, a gente adora coisa nova, por isso 4.0, a quarta revolução industrial. A gente gosta de inteligência artificial, qual o impacto disso no nosso dia a dia? A gente gosta desses impactos. Assim, eu me pergunto, meu filho me pergunta, né, Rafael, papai, por que você escolheu fazer engenharia, trabalhar com engenharia elétrica? Filho, eu escolhi porque eu achei que aquilo era que iria me trazer uma coisa que eu sempre quis trabalhar, que é trabalhar com inovação, com tecnologia, com coisa de borda, de edge, né? Como se fala no inglês, aquelas coisas que estão ali no limiar, na franja, aquilo que é novidade para tudo. E isso o nosso livro também traz a experiência que o professor Neto teve lá no Vale do Silício ano passado, compartilha várias dessas inovações, desse empreendedorismo no local que é
efervescente de criatividade, de inovação, que respira isso todos os dias, né, Neto? E aí isso é algo que a gente respira e não deixa de trazer para o nosso ambiente. Eu acho isso bem bacana. E o livro trouxe essa oportunidade de fazer, Neto. Eu acho que vale a pena, Silvio, a gente agora mostrar para o pessoal como que está dividida a estrutura do livro. Nós fizemos uma pequena síntese para mostrar para vocês a importância e a relevância, porque, de fato, esse livro foi uma construção muito sofisticada. E aí eu vou apresentar para vocês aqui, pode passar o slide, para vocês entenderem como que nós estruturamos esse material e para justificar a importância da leitura desse trabalho. Vamos lá, Daniel Kahneman já diz que existem duas formas de pensar, rápido e devagar, né? E eu sempre digo que o jogo, ele acelera a potencialidade de você aprender. Só que para você construir um jogo, é necessário você entender todo o contexto e todo o normativo para que você possa se inserir. Assim fizemos, contando no capítulo 1, o histórico da inovação de compras de TIC, que o professor Cristiano já teve a felicidade de contar um pouquinho do bastidor do que a gente viveu. É claro que esse foi só a nossa visão, mas as transformações e as compras de TIC sofreram alterações significativas, principalmente por conta dos acórdãos e processos que nós víamos dos contratos guarda-chuva de grandes empresas que causavam uma grande dependência tecnológica, o famoso lock-in, também de dependência de um único fornecedor, e isso amarrava a administração que ficava vendida, não tinha aí um plano de continuidade de negócio. Vieram acórdãos, né, na época de 2004, 2005, 2006, e veio futuramente aí a IN4 para poder fazer isso. Então, nós trouxemos aí nesse capítulo 1 todo o normativo, todo o contexto histórico, que mostra a importância desse tema e a relevância para o momento atual. E aí a gente sabe que todo mundo quer saber qual que é o processo de compras do governo federal, como é que isso funciona? Eu que sou fornecedor, eu que sou um cidadão, eu que sou servidor público, como é que eu vou entender esse negócio? Nós criamos um artigo muito interessante chamado os 30 pontos, né, da instrução normativa número 1. Nós criamos 30 comentários sobre esse normativo, ainda no ano de 2019, quando esse normativo foi atualizado, saiu da IN4, né, que foi atualizada em 2008, 2010, 2014, e em 2019 ela se transformou na nomenclatura da IN1, sendo ainda a continuidade da IN4. Então, a gente vê que esse material, esse normativo, ele tem uma forte dependência histórica com as situações que nós vivíamos aqui no governo federal. Então, esse capítulo traz esses pontos de inovação do normativo, o que foi alterado, quais são as diferenças de cada um dos tópicos, e de maneira resumida, você vai ver a inclusão da questão da gestão de riscos, também da questão da transparência. Nós vamos ver a questão do vínculo da IN1 com normas importantes, como a IN1 de gestão de riscos, né? A IN conjunta da CGU com o antigo Ministério do Planejamento, agora o Ministério da Economia. A IN1 do PAC, né? A IN1 do PAC também, que foi referenciada. Você vê também o vínculo da IN com a parte da IN5, que também já foi atualizada, que era a parte da parte de serviços. Então, nós vemos toda uma amarração para que o processo seja mais coerente e coeso. Então, não se pode ignorar o aspecto histórico da instrução normativa número 1 ou do processo de contratação de TI para o processo de compras do governo federal como um todo. Ele foi um processo que trouxe realmente uma nova visão, uma nova pegada. Claro, como todo processo, tem suas dificuldades, tem seus problemas, mas isso trouxe um ponto de maturidade para que nós chegássemos nesse momento. Lá a gente comenta, por exemplo, algumas simplificações que foram feitas de enxugamento de artefatos, deixou-se de ter o plano de inserção, o plano de fiscalização. E aí aqui cabe, Neto, louvar o trabalho dos colegas lá da Secretaria de Governo Digital, lá da diretoria do Merched, a Elendimar, o Márcio, a época, quando a gente estava trabalhando lá também, a equipe lá do DETIC, que fez a norma e depois foi publicado já sobre a batuta do secretário Luiz Felipe, um trabalho árduo da equipe, escutando o órgão de controle, escutando os órgãos,
para chegar numa versão evoluída da norma, para chegar numa versão melhorada da norma, aplicável. E aí você vê esses 30 comentários, a gente vê exatamente, pinça lá o que efetivamente mudou, né? E a norma é assim, é um organismo vivo, ele vai alterando, vai mudando, e a gente entende que a norma evoluiu e não vai parar, e não para, né? Ela cresce. Vai mudar, né? Vai mudar. Mas uma coisa é certa, vai mudar. Vai mudar. E aí a gente tem que realmente citar esse ponto que realmente, Silvio, obrigado por ter lembrado da contribuição da SGD, que realmente a gente tem que dizer que todo esse trabalho de construção é um trabalho colaborativo de todo o governo, e aqui nós estamos aqui contando o nosso projeto, como é que a gente vê essa questão do normativo. Obviamente existem várias outras visões que devem ser respeitadas também. A ideia é que a gente aprenda no Vale do Silício. Ponto de vista diferente tem que ser somado e não confrontado para que você possa anular as pessoas. Esse é um dos vetores que nós abordamos no jogo, exatamente para poder valorizar a competência, o conhecimento e as habilidades de cada uma das pessoas que participam do processo de contratação. Então, voltando aqui para a nossa continuidade, o capítulo 2, temos aqui a visão da instrução normativa número 1, que documenta todo o processo. E aí a gente vai entender o processo depois, que é o processo de planejamento da contratação, que é exatamente a IN1, só que em um detalhamento maior. Então, este talvez seja o capítulo até maior do livro, onde vocês vão poder conhecer, na essência, como se comportar e o que fazer e como preencher cada uma das etapas, só que numa visão que ninguém nunca colocou. Você não vai achar isso no manual, você não vai achar isso em um artigo, você não vai achar, porque da maneira que nós colocamos, é a maneira orientada à experiência de quem faz a contratação. Então, uma coisa... Sem esquecer, né, Neto? A base norma, da Sim. normativa. Tudo foi feito com base na norma, mas com a perspectiva, com uma amálgama junto com a experiência. Então, essa que é a fase, sem dúvida nenhuma, mais importante da contratação, porque se você errar aqui, você tem consequências para as outras fases, ela foi devidamente adensada no nosso livro. Você vai ver vários aspectos que foram tratados lá, de cada um dos artefatos, e muito importante, nós pensamos e indicamos o caminho crítico. Isso é crítico, porque se você não fizer assim, tem essa consequência. Esse caminho é crítico também, pesquisa de preço, por exemplo. Se você não fizer uma boa pesquisa de preço, quais as consequências? Um sobrepreço, um superfaturamento, exposição sua enquanto equipe, exposição da administração. Então, esses pontos estão todos pensados e alertados lá, né, Neto? Deixa eu contar uma história para vocês. Imagina, quem já assistiu aqui o filme do Sully, o herói do Rio Hudson? Esse filme foi aí um sucesso e uma das partes do jogo é baseada nesse filme. O filme do Sully reflete exatamente o fator humano, o que traz o conceito da gestão de riscos da ISO 31000. E o fator humano é algo muito importante. E em um momento do filme, o Sully, ele diz o seguinte: engineers are not pilots. Engenheiros não são pilotos. Os engenheiros tiraram uma conclusão da visão do piloto. E o Sully questionou esse ponto. Sempre vai haver um ponto de vista diferente. O difícil, muitas vezes, é nós conseguirmos colocar o boné e o chapéu de quem está fazendo e operando o avião. O Sully jogou o avião para o Rio Hudson. A indústria de seguros foi atrás, os engenheiros entenderam que o problema era do Sully, todo mundo achou que o problema era do Sully, mas ele e o Skyler, que estavam lá em cima, souberam que aquela foi a melhor decisão, porque eles tinham apenas 35 segundos. E aí eles tomaram aquela decisão baseada no fator humano. E quando foi colocado 35 segundos para eles, todo o cenário mudou. Então, o convite que nós fazemos para vocês na leitura do livro é que vocês possam avaliar outras perspectivas e não somente aquelas que vocês conseguem ver com o teu olho humano. Nós precisamos de usar outras habilidades para conseguir convencer, explicar e defender a nossa tese de contratação. Recentemente eu entreguei uma contratação grande, e eu precisei de passar pela prova de crivo. Eu precisei de ser criticado. E eu precisei de aceitar para corrigir as minhas falhas. E é assim o processo. A grande dificuldade, muitas vezes, é um fator humano, em quem não consegue ouvir a crítica e não consegue debater. Perfeito. E leva para o lado pessoal. E aí nós temos que falar de neurociência, e por isso que nós temos um jogo aqui para poder trabalhar isso. Neurociência nada mais é
do que o tratamento dessas questões que nós temos pessoais na perspectiva do nosso cérebro. Então, todos nós temos aqui um sistema límbico, um sistema emotivo, nós temos uma amígdala que vai disparar emoções. E muitas vezes, quando o meu chefe ou o meu líder vai chegar e vai me passar uma tarefa que eu não dou conta, às vezes eu me emociono e não consigo comunicar aquilo. Então, eu preciso de melhorar essa minha habilidade de comunicação para evitar esse tipo de problema e dialogar e negociar. E não, muitas vezes, aceitar passivamente. Aí vem um espírito crítico, vem um espírito de evolução. Para que a gente possa... Né? Ou travar, porque muitas vezes você guarda aquilo e você fica sendo o ponto de problema do processo. Então, voltando ao nosso slide aqui, nós abordamos todas essas fases do processo para que você possa ter uma perspectiva mais clara. E aí, pessoal, para facilitar ainda mais a vida de quem vai ler esse livro, Tendências 4.0 com contratações de TIC. Na verdade, aqui está só o resuminho do tópico, tá? Eu não coloquei aqui todo o letramento e toda a redação para que vocês vejam como está caprichado todos os tópicos. Então, a gente vai explicar para vocês o que a gente fez com as contratações de TIC nesses últimos anos, histórias bem interessantes de eventos que nós fomos. Eu, particularmente, além do Vale do Silício, passei por feira em Dubai, passei em feira na França, fui palestrante no maior evento de tecnologia da América Latina, a FutureCon. Então, o Silvio também esteve nos Estados Unidos para poder conhecer um pouco mais da realidade de compras públicas. Então, nós pegamos essas experiências internacionais, Cristiano esteve em Cabo Verde aplicando o jogo de contratações e unimos elas para que a gente pudesse fazer uma perspectiva global. E aí a gente descobriu que o negócio não é só licitação, não. O negócio realmente tem muito mais a ver com o fator humano, tem muito mais a ver Sim. com condução e liderança. E aí as pessoas podem se perguntar, mas é um livro de contratação e liderança. Veja a continuidade do nosso sumário. Voltando aqui para a nossa tela, eu tenho um outro capítulo que é o estudo de caso real. Aí é onde entra aquela parte que o Silvio falou. Nós vamos contar algumas das grandes histórias que, por exemplo, uma boa lembrança é a questão do certificado digital. Quando, durante uma pesquisa de preço, uma das pessoas da equipe de planejamento esqueceu de colocar um asterisco na redação, porque um certificado digital, você tem um certificado com um asterisco, que ele é múltiplo domínio, ele serve para vários domínios. Ele tem um preço diferente do certificado digital de single domain. E aí foi feita uma pesquisa de preço com single domain, porque ele não tinha um asterisco lá na redação. E aí o processo foi embora e na hora da entrega, single domain. Não, mas a gente pediu domínio múltiplo, está aqui em todo o processo. E aí foi verificar, entender, estava o erro na pesquisa de preço, mas um erro bobo, um erro assim, primário, mas que causou quase que uma parada de um sistema estruturante. Então, nós vamos colocar histórias reais para vocês poderem entender, e dando continuidade aí na sequência do livro, eu tenho aqui, voltando para o slide, eu tenho aqui, o que o Silvio também falou, vamos trabalhar inovação, inteligência artificial, nuvem, vamos falar de LGPD e o que está fazendo desse mundo 4.0. Nós abortamos a inclusão de um tópico nesse livro, porque isso já vai dar outro livro, que é a questão do teletrabalho. Aí já ficaria muita coisa. Aí o Silvio mesmo já pegou e falou, não, peraí, já está demais, não sei o quê. E eu ouvi o pessoal, ouvi o Cristiano, falei, então tá bom, então deixa o teletrabalho para um próximo momento, até porque o impacto do teletrabalho ainda está sendo medido, já temos muitos resultados, mas a gente sabe que é possível trabalhar com contratações de TIC em teletrabalho, então já é uma realidade. Então a gente abordou isso, contamos toda a experiência do Vale do Silício, então você que não teve a oportunidade de ir para o Vale do Silício, faltou investimento de capacitação no meu órgão, faltou não sei o quê, beleza. Eu fui lá, tirei férias. E várias dicas, né? Neto, as dicas valiosas, por exemplo, as referências bibliográficas do Maurício Benevenuti, que tirou o sabático dele depois de uma visão empresarial de uma empresa de sucesso de investimento, foi morar no Vale do Silício e montou outra empresa, né? Ou seja, a mosquinha do empreendedorismo. E essa empresa foi a que gerou a empresa que levou a experiência do... E essas dicas de livros, que bem interessantes, que você pode ler, que te agregam bastante, te orientam para que você tenha uma visão mais aberta. Você enxergue além daquele quadrado de contratações simples, mas que te permitam ter um julgamento robusto, sólido, e eu diria assim, que te trazem muita satisfação,
porque quando a gente trabalha com tecnologia, a gente adora. Por exemplo, eu vejo a minha equipe vibrar. Eu vejo o Neto, os colegas da CGTIC vibrar, porque eles trabalham com o que está de mais avançado. Contratação de nuvem, contratação de software de virtualização, de sistemas operacionais, de equipamentos de rede. Então, nós estamos falando, nós não abandonamos o lado técnico, mas nós somamos a ele o lado processual e entregamos isso para o governo. Então, isso é bem bacana. A gente está com essa pegada de inovação, essa pegada de nova perspectiva, como é que isso muda. E a central, onde a gente está hoje, sempre teve essa pegada de inovação. A central trouxe projetos como o TaxiGov, projetos como o almoxarifado virtual, e que são projetos disruptivos, que mexeram em modelos de contratações, Neto, que estavam assentados em modelos, que eu diria, seculares, né? E que foram totalmente disruptivos e acabaram com aquela cadeia. Quem diria que a administração iria vender, administração federal, quase 500 carros oficiais, 600 carros oficiais, e passar a fazer transporte em cima de aplicativo de celular de uma empresa para fazer transporte para a administração. Hoje, na administração pública, um projeto tocado pela Central, mesma linha de inovação, você só tem carro oficial, ministro e cargo de natureza especial. Todos os demais são feitos por meio de uma contratação inovadora que está sendo espalhada para o Brasil todo, chamada TaxiGov. Tudo isso é tecnologia, né, Silvio? Às vezes as pessoas confundem, a gente fala contratação de tecnologia. Tudo é tecnologia. O tecido é tecnologia, o carro que você compra é tecnologia. Uma das coisas que a gente aprendeu no Vale do Silício é que você não está andando num carro, você está andando num computador com roda. É totalmente diferente a visão, a abordagem, o paradigma é outro. Então, e o mercado reconhece isso, né, Neto? Sim. Verifica aí, e o mercado não perdoa, né? Verifica aí, recentemente a Tesla, já acho que uns 6 meses atrás, que é a empresa que faz os computadores sobre rodas, está valendo, tem valor de mercado maior do que Ford e GM juntos, né? Sim. Então, a tecnologia está aí, entrando em áreas que não tinha. Mas vamos voltar para a nossa sequência do livro, né? Continuidade aí para a nossa sequência, mas é realmente importante, tem que falar disso. Legal, falando de inovação, de tudo isso, e o projeto do jogo de contratações, que já vem evoluindo ao longo do tempo. Esse é o coração aqui da nossa mensagem. Por que um jogo, né? Aí eu volto lá para a mensagem do jogo de tênis. A gamificação foi apenas uma ferramenta. É muito simples você criar um jogo de tabuleiro. Aliás, vários outros jogos eu criei de tabuleiro e confesso que não teve o sucesso que o jogo de contratações teve por um motivo muito simples. Engajamento é algo que tem a ver com o propósito, que tem a ver com a vontade, com o que está no teu coração, o que tu quer construir. Como eu já vim atuando há muito tempo com essa linha, foi mais fácil para mim gamificar esse tema. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal querendo aventurar, fazer uma gamificação, é uma coisinha aqui, muito bonitinha, mas a gamificação ela tem uma importância muito maior. Nós conseguimos fazer coisas incríveis com o jogo de contratações. Nós já chegamos em organizações que nós vimos pessoas completamente desmotivadas, desintegradas, sem se falar, muitas pessoas também com problemas de saúde, né? Síndrome de burnout. Foi muito claro essa experiência e quando a gente vem com o jogo, nós conseguimos uma taxa de aceitação de até 98% de integração e engajamento. Eu não sei se vocês sabem do que é isso que a gente está falando. E é claro que a gente conseguiu isso na época do presencial. Nós estamos agora já com a nossa ferramenta praticamente pronta do online para que a gente possa prover esse modelo de capacitação, jogo de contratações com o método Big Game, que é a conclusão do nosso livro. O jogo de contratações não é só mais jogo de contratações, ele virou um método e a partir desse método nós conseguimos agora ensinar outros problemas e levar outros profissionais para poder ajudar realmente o mundo a tomar decisão de maneira mais inteligente. É muito interessante isso, né, Neto? A partir de uma aplicação, de um desenvolvimento para uma situação específica, que foi a questão das contratações de TIC, desenvolver-se uma metodologia de ensino que hoje ela se aplica a qualquer ramo de conhecimento. Qualquer ramo, né? Literalmente qualquer ramo. Então,
essa metodologia, que é extremamente poderosa do ponto de vista de entrega de resultado, de engajamento, de tudo mais, é a fundação da Big Game, a empresa em que o professor Neto trabalha para difundir as experiências com gamificação. E aí é das experiências mais gratificantes, vou pedir para o professor Neto relatar, que aí a gente acaba tendo uma visão mais ampla, ver, por exemplo, a aplicação da metodologia num ambiente educacional, de crianças, de jovens, em que a educação não tem o seu devido valor na nossa sociedade, e aí esse método faz repensar. Eu acho que o Neto podia dar uma palhinha para a gente disso, e quanto isso é revolucionário na ótica de quem vivenciou isso na pele e pôde ver o impacto nas crianças, né? E os mais pessimistas podem falar agora, né? Mas o que isso tem a ver com contratação de TI? Amigos, se você está preocupado apenas com a agenda de contratação de TI e não está preocupada com o meio social, com o seu contexto e onde você está, você vive fora de uma bolha. Essa é a primeira mensagem que eu tenho. O jogo de contratações foi destinado a ajudar as compras públicas, isso se tornou algo muito maior, foi uma semente que virou uma árvore gigantesca, se tornou uma floresta e praticamente em alguns momentos eu perdi o controle do crescimento disso. E com uma mentoria aqui, apoio do professor Silvio, a gente foi conseguindo moldar. Tenho que agradecer aqui também o meu parceiro Túlio, que também investiu na ideia. E para isso se tornar realidade, eu trabalhei um pouco mais do que 48 horas por dia. Não foi algo fácil para mim, foi algo que eu tive que abrir mão de muita coisa, isso me sobrecarregou bastante. Mas a grande verdade é que esse método, ele realmente ajuda as pessoas a tomarem decisões mais conscientes. Então, se vocês pegarem a estrutura do livro, voltando no slide, nós falamos da experiência do jogo de contratações e a partir das 150 aplicações, mais de 3.500 pessoas que viveram a experiência com os jogos da Big Game, que nós temos jogos para jogo de contratação, jogo Gov, jogo de compliance, jogo de risco, temos jogos para poder diminuir o índice de reprovação de alunos na universidade com disciplinas de cálculo. Esse jogo, inclusive, é um artigo científico premiado, Qualis B2, do qual a gente conseguiu fazer isso aqui na Universidade de Brasília. Quem quiser pode me pedir depois, eu dou acesso ao material. Jogos para restaurante, enfim, N aplicações. Desenvolvimento de software, nuvem. Né? O que você quiser fazer, a gente faz. Porque a grande sacada não é o jogo. É como que você estrutura um conteúdo e uma liderança ou um professor, porque a gente tem que inverter, o professor tem que parar com esse negócio de palco. O professor, na verdade, ele tem um papel muito mais complementar e de guiar o aluno. Eu não sou o dono do conhecimento, longe disso. Eu vou ali te provocar e trazer um estudo de caso real, que é o que nós fazemos com o jogo. Então, qual que é a mudança de paradigma que nós trazemos aqui com o processo do jogo de contratação? Veio, então, a Big Game trouxe essa quantidade de jogos interessantes, nós provamos matematicamente por que o método realmente funciona e fechamos aí com a ideia da Big Game, mostrando como que a gente aplica isso em temas como bullying, drogas, sexualidade, abuso sexual, fome e qualquer outra coisa que você quiser. Então, temas pesados, temas difíceis e complexos, podem agora ser trabalhados de maneira autônoma, de maneira mais confiável, por uma plataforma segura que utiliza ferramentas e conhecimentos da neurociência que nós catalogamos e documentamos a partir de várias pesquisas, incluindo a pesquisa... Bem interessante, né? O Neto não falou, eu acho que ele... Mas nós vimos situações reais que a gente viu alunos que tinham uma dificuldade enorme de se abrir e de se mostrar para os professores. Com o game, com a aplicação da metodologia, eles expuseram as dificuldades, expuseram seus desafios e a gente viu um ambiente extremamente rico, construtivo, sobre essa perspectiva da educação, né? Foi uma vertical que nós trabalhamos. Mas eu achei fantástico. Quando você vira um observador do jogo, você consegue ver a potencialidade que isso. Então, eu particularmente fico muito feliz ver que isso nasceu de um projeto
que nasceu lá atrás, em 2008, foi crescendo, Teve a pesquisa de mestrado que enriqueceu tese de mestrado, virou um produto de treinamento, foi aplicado várias vezes, daqui a pouco foi para um patamar ainda maior e trabalhou em outras verticais que a gente nem imaginava que estaria trabalhando, né, Neto? E eu, Silvio, eu posso dizer agora seguramente que eu me orgulho desse momento. A gente está aqui para falar do livro, mas na semana que vem eu vou dar a palestra mais emocionante da minha vida. Obviamente a gente não vai falar aqui sobre o que é, quem tiver oportunidade de ver nas redes sociais vai ver, vai ser algo realmente fantástico que vai transformar, impactar provavelmente muitas vidas no futuro. Então a ideia é que esse projeto realmente possa também impactar servidores de tecnologia da informação e outras áreas, porque o projeto não é só para tecnologia da informação, é para jurídica, é para a área administrativa, é para a área de compras, é para quem faz parte do processo. E essa é a ideia do jogo, integrar. Pode dar um spoiler, papéis. Professor Neto? Vamos lá, professor Silvio. Na verdade, a ideia é só um leve spoiler, né? Levinho. A experiência cresceu tanto que a gente está indo para um braço para fora do Brasil. Exatamente. A gente está com o braço agora fora para poder tocar o projeto e levar a mensagem, porque agora não importa mais big game, jogo de contratações, importa o problema que nós vamos resolver no mundo. E nós sonhamos com isso, nós pensamos que isso vai dar certo, nós acreditamos nisso, a gente só precisava de quem realmente acreditasse no projeto. Sim. Encontramos no planeta Terra, existem pessoas boas que entendem o propósito de quem realmente quer fazer essa mudança. E eu quero dizer para vocês o porquê que isso toca meu coração. Eu voltei no ano passado para aplicar o jogo, eu tenho um jogo chamado Fala Sério dentro da Big Game, e o Fala Sério é um jogo especializado em identificar problemas como bullying, drogas e sexualidade. E em um dado momento do jogo, a gente faz uma pergunta e essa pergunta ativa alguns gatilhos, no caso das meninas a ficarem com vergonha, ou então a gente percebe pela linguagem corporal. E depois a gente procura essas meninas para saber se está tudo bem. E a gente ouve as coisas mais absurdas. A gente sabe que tem menina passando por questões de estupro na própria família. Nós conseguimos descobrir que tem meninos que estão passando por problemas de drogas dentro de casa, e aí a gente consegue fazer alguma coisa para essas pessoas. Porque eu voltei na escola que eu estudava. Os mesmos problemas que eu vivia na minha época continuam. Só que agora você tem o cyberbullying, tá tudo no digital, as drogas passaram para o digital, o assédio está mais digital. Aí a pergunta que eu faço: só contratação de TI resolve, Silvio? Não resolve. A gente tem que continuar um pouco mais. Eu acho que a tecnologia está aí para poder ajudar, para poder levar uma transformação, e a gente quer usar todo esse nosso conhecimento para transformar a nossa realidade, a realidade de quem está passando por isso, porque não tem coisa mais triste, mais dolorosa do que você ver uma criança passando por uma situação dessa. Para quem é pai, para quem sabe disso, eu não desejo isso para ninguém, é algo realmente horrível. E a gente quer, com o projeto da Big Game, que nasceu de licitação, que nasceu de tecnologia da informação, que vocês estão aqui, não esperavam por isso, eu tenho certeza absoluta. A gente quer contar também com o apoio de vocês para a gente poder transformar a educação no mundo. Esse é o nosso propósito. Muito bom, Neto. Acho que estamos caminhando para o final aí, né? Já sim, podemos ir para o próximo slide aí, para o slide final. Apenas agora agradecer a vocês. A hashtag Segue o Jogo é exatamente no sentido de transformar a educação no mundo. Para vocês que querem conhecer um pouco mais do livro, o livro está com 30% de desconto pela Editora Fórum, basta acessar o site da Editora Fórum. Essa promoção ela tem data de validade, acho que parece que até dezembro. E a gente faz aqui também a oferta para você que quer se aprofundar e tem um tempinho a mais para que você possa também adquirir o nosso curso do livro Contratações de TI, o jogo. Basta você apontar a sua câmera para esse QR Code, que você vai ter acesso a uma série de links, e um deles é o treinamento do jogo de contratações, do qual nós fazemos uma introdução sobre o livro de maneira prática, e você vai poder aprofundar e entender um pouco mais sobre como que é o jogo de contratações e qual que é o efeito wow que a gente causa quando a gente faz essas aplicações. Vamos lá, deixa eu dar as minhas considerações finais. Primeiro, agradecer a Fórum pela oportunidade de trabalhar juntos. Confesso que era uma grande vontade minha publicar uma obra pela editora
pela editora, que é referência na área. Essa é força sua, viu? Porque o que ele batalhou realmente por isso foi... E é referência, e a gente aqui é da área, a gente lê muito os livros da editora Fórum, compra e se atualiza, e é obrigado a fazer isso. Então, agradeço aos colegas da Fórum, agradeço ao nosso colega Cristiano Hecht, e hoje secretário de gestão, mas de longe nosso amigo de longas datas aí, parceiro de tênis, de outras empreitadas. E agradecemos por prefaciar essa nossa obra, a obra que tem as digitais dele também, não podemos negar. E o professor Antônio Neto pela parceria, de sempre, com a sua inquietude de buscar novas situações que tragam, que tirem a gente da zona do conforto e levem a gente a melhorar sempre, né? Como palavra final, quero dizer para vocês que esse livro é um livro de linguagem fácil, acessível, nada complicado, de quem vive o dia a dia, de quem tem o prazer de compartilhar experiências com vocês sobre contratações públicas. E a gente coloca com muito amor as coisas que estão lá no livro, vocês vão poder perceber isso com muita dedicação, e é isso. Esperamos a prestígio de vocês, da nossa obra, e segue o jogo. Muito bom, muito bom. Silvio, obrigado, segue o jogo. Agradecer também ao Cristiano, ao Fórum, a todos vocês que estiveram aqui com a gente e conheceram um pouco mais do projeto. E eu tenho uma mensagem final para você que é aquele servidor que muitas vezes tenta inovar, mas esbarra nas questões difíceis, normais do serviço público. A gente sabe que existem. A minha mensagem para você é que você continue inquieto, que você continue questionando com respeito, com educação, tentando fazer o máximo de aliados possíveis. Pessoas que vão querer tirar o teu brilho, vai acontecer, as pessoas vão tentar fazer isso. Quantas vezes, né, Silvio, isso aconteceu comigo, e eu acho que chegar onde a gente conseguiu chegar com esse projeto já é algo muito vitorioso. Então, se eu puder servir de exemplo e de inspiração para que você possa também continuar a sua luta com a sua contratação, com o seu projeto pessoal que você também deve ter na sua vida, se isso te inspirar, eu espero que eu já fico feliz por isso, que eu já cumpri boa parte aí dessa minha missão de inovação na Terra. Vou continuar pensando fora da caixa, vou continuar sendo inovador, respeitando os processos, tentando fazer, obviamente, o dever de casa, porque é importante, mas o mundo está cada vez mais VUCA, está cada vez mais acelerado, está cada vez mais diferente, e a maioria das profissões que os nossos filhos vão trabalhar sequer existem. Então, não aceite a zona de conforto, lá onde mora o perigo. Se inove, se transforme, se multiplique e faça apenas o seu melhor com o recurso que você tem, que um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá, e eu adoro essa frase do Ayrton Senna, que ela me inspira sempre. E eu acho que chegar lá é uma questão de estado de espírito, não é quanto você tem na sua conta. Gente, muito obrigado. Só agradecer a todos aqui, agradecer também a equipe da Diferencial Vídeo que está aqui com a gente, a toda a equipe da Fórum, nossos amigos aí, Renato e Rômulo, e dizer para vocês que segue o jogo, continuamos à disposição, e quem quiser conhecer mais do projeto, quem quiser ter uma capacitação do jogo de contratações, basta entrar em contato com a gente, está aí no nosso último slide, todos os contatos para vocês poderem nos conhecer um pouco melhor, tá bom? Passar a palavra fora agora? Com certeza. Sim, professores, eu queria agradecer o Rico, né, e a excelente explanação que tivemos aqui hoje. Em nome da Editora Fórum, também agradeço a todo mundo que esteve conosco. Reforço o convite de visitar a nossa loja digital. E deixando só uma última palavra, algo que achei bem interessante, é que um dos valores da Editora Fórum é transformar o mundo através do conhecimento. Então, assim, eu acho que foi muito interessante isso que o professor Antônio Neto nos abordou aqui hoje, trouxe para a gente, e condiz muito com a Editora Fórum, né? Então, assim, a gente também está tentando entrar no mundo tecnológico, tentando reduzir todos esses impactos que tem, né, no mundo de hoje através do conhecimento. Então, eu reforço o convite, né, para que as pessoas possam ler e buscar a obra. A gente está com um desconto super atraente num formato diferente, né, que é o formato digital. Então, eu reforço o convite e agradeço a todo mundo, viu? Muito obrigado e boa noite a todos. Ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado, Cristiano. Obrigado.